Deus descreve um animal com uma cauda como um cedro, ossos como tubos de bronze, membros como barras de ferro. Ele diz que come erva como um boi, mas que ocupa o primeiro lugar entre tudo o que ele criou. Isto não é um poema. É uma criatura específica descrita no livro de Jó, capítulo 40, numa conversa direta entre Deus e um homem chamado Jó. E a palavra que a explicaria não existiu até 1842. A palavra é dinossauro. Foi nesse ano que um cientista britânico chamado Sir Richard Owen olhou para enormes ossos fossilizados desenterrados por toda a Inglaterra. Ossos que eram de réptil, mas completamente diferentes de qualquer réptil vivo, e combinou duas palavras gregas, deinos, terrível, saurus, lagarto, lagarto, terrível, dinossauro. Antes de 1842, ninguém usava essa palavra porque ninguém podia, mas as criaturas eram reais muito antes do rótulo existir. Os ossos estavam no solo há milhões de anos antes de Richard Owen decidir como chamá-los. Agora pensa no que isso significa. A Bíblia foi escrita milhares de anos antes de 1842. O livro de Jó, a maioria dos estudiosos situa-o algures entre 2000 e 1400 a.C. Isso é mais de 3.000 anos antes de qualquer pessoa na Terra ter sequer a palavra dinossauro no seu vocabulário. Então, quando as pessoas dizem que a Bíblia nunca menciona dinossauros, sim, tecnicamente a palavra não está lá. Mas isso é como dizer que os romanos antigos nunca falaram de aviões, porque nunca usaram a palavra avião. Se um romano descrevesse um pássaro gigante de metal que carregava 100 pessoas pelo céu, tu não descartarias isso só porque ele nunca disse a palavra certa. Tu reconhecerias o que ele estava a descrever. É só isso que te peço. Esquece a palavra. Lê apenas a descrição. E isto toca-te mais de perto do que possas pensar. Porque quantas vezes perdeste algo óbvio porque estavas à procura da coisa errada? Ficamos presos à palavra exata, à forma exata que esperamos, e passamos mesmo ao lado da resposta porque ela não se parecia com o que pensávamos. Foi exatamente isso que aconteceu com os dinossauros e a Bíblia. Durante séculos, as pessoas folhearam aquelas páginas à procura de uma palavra que não seria inventada durante milhares de anos. Não a encontraram. Então assumiram que não estava lá, mas a descrição esteve ali o tempo todo, num dos livros mais antigos alguma vez escritos. Então onde está? O livro de Jó. E para perceberes por que isto importa, precisas de entender que tipo de livro é o de Jó, porque é diferente de tudo o resto na Bíblia. Jó é um homem que perde tudo. E não quero dizer isso da forma como as pessoas costumam dizer. Quero dizer tudo, num único dia. Ele tem milhares de animais, uma casa enorme, 10 filhos, e é o homem mais rico de toda a sua região. Depois, no espaço de mais ou menos 1 hora, 4 mensageiros aparecem um atrás do outro. O primeiro diz que saqueadores levaram os teus bois e mataram os teus servos. Antes mesmo de acabar de falar, aparece o seguinte: fogo caiu do céu e queimou as tuas ovelhas. Antes desse acabar, outro: saqueadores levaram os teus camelos. E depois o último: os teus filhos, todos os 10. Estavam a comer juntos na casa do teu filho mais velho e um vento veio e derrubou o edifício. Estão todos mortos. Coloca-te ali por 1 segundo. Estás sentado em casa. Há 1 hora tinhas tudo. Agora os teus filhos partiram. O teu dinheiro desapareceu. Os teus empregados estão mortos. E depois, como se isso não bastasse, o teu próprio corpo começa a desmoronar-se. Feridas dolorosas por todo o lado, da cabeça aos pés. Estás sentado num monte de cinzas, a raspar pus da pele com um pedaço partido de cerâmica. E a tua mulher olha para ti e diz: amaldiçoa Deus e morre.
Esta talvez seja a frase mais dilacerante de toda a Bíblia. Ela perdeu os mesmos filhos que ele. Está tão destruída que está a dizer ao marido para simplesmente desistir. Mas Jó não desiste. Senta-se ali nas cinzas e aguenta. Depois aparecem 3 amigos e, quando chegam, fazem a coisa certa. Sentam-se com Jó em silêncio durante 7 dias. 7 dias sem falar. Apenas sentam-se ali com ele nas cinzas e ficam calados. Essa é a coisa mais útil que alguém faz em todo o livro de Jó. Mas depois abrem a boca e durante 30 capítulos revezam-se a dizer a Jó que deve ser culpa dele. Tu pecaste, fizeste algo errado. Deus não castiga pessoas inocentes. Admite e arrepende-te. E se alguma vez passaste por algo terrível e tiveste alguém sentado à tua frente a dizer tudo acontece por uma razão, ou Deus está a testar-te, ou já tentaste rezar mais, sabes exatamente como Jó se sente neste momento. Aquela sensação onde luto, raiva e frustração se misturam até quereres gritar. Jó resiste. Diz não, eu não fiz nada de errado, vivi corretamente e quero que o próprio Deus apareça e me diga por quê. E agora repara no que acontece, porque no capítulo 38, depois de 37 capítulos de discussões e silêncio do céu, Deus aparece mesmo, não num sonho, não através de um anjo. O próprio Deus responde a Jó de dentro de um redemoinho, uma tempestade imensa. E a sua primeira frase é aterradora. Quem é este que obscurece o conselho com palavras sem conhecimento? Prepara-te como um homem, eu vou fazer-te perguntas e tu vais responder-me. Deus não vem para abraçar Jó, vem para o questionar. E durante 4 capítulos seguidos, leva Jó na viagem mais avassaladora pela criação em toda a Escritura. Onde estavas tu quando lancei os alicerces da terra? Estavas lá quando construí este planeta? Alguma vez deste ordens à manhã? Consegues comandar o nascer do sol? Consegues atar as cadeias das Pleiades? Consegues soltar o cinto de Órion? Consegues reorganizar as galáxias? E depois Deus passa para os animais. E esta parte lê-se quase como um documentário de natureza, dirigido por alguém que te quer fazer sentir muito, muito pequeno. Ele fala da cabra montês, que dá à luz numa borda de penhasco tão íngreme e remota que nenhum humano jamais assistiu. Pensa nisso. Há momentos na criação que Deus concebeu sem qualquer público. Apenas a cabra, o penhasco e o céu. O burro selvagem que corre livre pelas planícies abertas e ri do barulho das cidades. Recusa ser domesticado. Recusa servir qualquer dono. Deus fê-lo selvagem de propósito. A avestruz que bate as asas com orgulho, mesmo sem conseguir voar. Abandona os ovos no chão descoberto, onde qualquer coisa pode pisá-los, e mesmo assim a espécie sobreviveu durante milhões de anos. E tenta apanhar uma a pé. Não consegues, ela ultrapassará o teu cavalo a correr. E o cavalo de guerra, Deus dedica-lhe bastante tempo. Ele escava o chão com ferocidade, rejubilando na sua força, ri do medo, não recua perante a espada, carrega em direção à batalha. Quase consegues sentir o chão a tremer debaixo de ti. Deus não está a descrever um animal de estimação, está a descrever uma criatura que corre em direção àquilo que deveria matá-la, e está a dizer, eu projetei-a assim. Depois o falcão que migra para sul por puro instinto, sem ninguém lhe ter ensinado a rota. A águia que nidifica nos picos mais altos e avista um coelho a 3 quilômetros de distância, cujas crias se alimentam de sangue desde o dia em que nascem. Cada um destes é um animal real, físico, observável. E Deus está a dizer a mesma coisa com cada um. Foste tu que projetaste isto? Foste tu que programaste a navegação do falcão? Foste tu que deste coragem ao cavalo? Foste tu que decidiste até onde os olhos de uma águia deviam ver?
E Jó não tem nada, não consegue responder a uma única pergunta, nenhuma. Mas tudo isso, as estrelas, o clima, os animais, tudo isso era preparação. Deus estava a guardar o melhor para o fim. E quando chega lá, abranda bastante. Dedica mais tempo, mais versículos, mais detalhe a duas criaturas específicas do que a qualquer outra coisa em todo o discurso. Estas são as suas joias da coroa. Os dois animais que Deus considera tão impressionantes que merecem o destaque no monólogo mais importante da Bíblia. A primeira criatura chama-se Behemoth. Jó, capítulo 40, versículo 15. Olha para o Behemoth, que eu fiz juntamente contigo e que se alimenta de erva como um boi. Lê esse versículo outra vez. Deus diz que eu fiz juntamente contigo. Juntamente contigo. Ele está a dizer a Jó, eu fiz esta coisa ao mesmo tempo que te fiz a ti. Isto não é uma criatura de um conto de fadas. Deus está a apontar para algo real, algo vivo no mundo de Jó e a dizer, olha para isso. Eu fiz aquilo. E come erva. Portanto, nem estamos a falar de um predador. É um herbívoro. E mesmo assim, Deus usa-o para fazer Jó sentir-se pequeno. Pensa no quão massivo esse animal tem de ser para que um herbívoro humilhe um homem perante Deus. Agora acompanha a descrição a desdobrar-se. Cada versículo acrescenta um novo detalhe que vai estreitando as possibilidades. Que força tem nos seus lombos, que poder nos músculos do seu ventre. Esta coisa é puro músculo no seu centro. A sua força está concentrada no meio do corpo, como se fosse construído para sustentar algo enorme em cima de pernas massivas. Os seus ossos são tubos de bronze, os seus membros como barras de ferro. Deus compara o esqueleto a metal, não a madeira, não a nada frágil. Bronze e ferro, os dois materiais mais resistentes que alguém conhecia. Isto não são ossos, são vigas estruturais, pilares de ponte, colunas de templo. E depois Deus lança esta frase, ele é o primeiro entre as obras de Deus. Primeiro, não bastante impressionante. Não, uma das minhas melhores criações. Primeiro, número 1, o animal terrestre mais magnífico que Deus alguma vez fez. Acima dos elefantes, acima de tudo. E depois, uma frase que muda tudo. Move a sua cauda como um cedro. Um cedro. Sabes o tamanho de um cedro do Líbano? Estas árvores crescem mais de 30 metros de altura, troncos com 2 a 3 metros de diâmetro. O rei Salomão construiu todo o templo de Jerusalém em cedro, porque não havia madeira mais nobre na terra. Quando um hebreu antigo comparava algo a um cedro, estava a falar da árvore mais enorme e impressionante que alguma vez tinha visto. E Deus diz que este animal balança a cauda como uma dessas. Agora é aqui que fica interessante, porque durante séculos os comentadores bíblicos disseram que o Behemoth era um hipopótamo ou um elefante, e eu só preciso que penses nisso por um segundo. A cauda de um hipopótamo tem cerca de 45 centímetros. 45 centímetros é uma pequena aba atarracada. E sabes para que é que o hipopótamo usa a cauda? Para espalhar fezes. Não estou a brincar. O hipopótamo gira a cauda como uma pequena hélice para espalhar excrementos por todo o lado e marcar o seu território. Esse é o trabalho da cauda. E alguém leu uma cauda como um cedro e disse sim, é um hipopótamo. Ninguém na história de qualquer língua olhou para uma hélice de fezes de 45 centímetros e a comparou a uma árvore de 30 metros. Isso não funciona, nunca funcionou. E tentar fazer funcionar significa ignorar o detalhe mais específico que Deus dá sobre este animal. Um elefante? Um palpite ligeiramente melhor. Mas a cauda de um elefante tem cerca de 1 metro, talvez 1,20 metros. Fina, como uma corda, com um pequeno tufo de pelo na ponta. Parece que alguém colou um pedaço de corda velha na parte de trás do animal. Consegues envolver a mão inteira à volta dela e fechar o punho.
Não consegues envolver a mão à volta de um cedro. O cedro do Líbano tem um tronco com 2 a 3 metros de diâmetro. Não existe nenhum universo onde a cauda de um elefante se pareça com isso. E será que um hipopótamo ocupa o primeiro lugar entre as obras de Deus? Pensa no contexto. Deus está a tentar impressionar Jó profundamente, a tentar mostrar-lhe os limites do poder humano, e o seu grande exemplo é um animal que pescadores egípcios antigos caçavam de barcos com arpões. Há pinturas em túmulos no Vale dos Reis que mostram caçadas de hipopótamos. Se o Behemoth fosse um hipopótamo, a demonstração de poder de Deus seria: olha para este animal que os teus vizinhos matam por desporto. Isso não tem impacto. Não faz sentido nenhum. Então, o que é que tem uma cauda como um cedro? Imagina isto. Estás num museu de história natural. Entras no grande salão. E lá está, acima de ti, um esqueleto de saurópode, braquiossauro, apatossauro, argentinossauro. Se alguma vez estiveste debaixo de um desses, conheces a sensação. O teu cérebro como que bloqueia. Continuas a olhar para cima e aquela coisa não acaba. O pescoço estende-se para um lado, a cauda estende-se para o outro, e tu estás ali debaixo de algo que faz um elefante parecer um gato doméstico. Estes eram os maiores animais terrestres que alguma vez existiram. Ponto final. Mais de 30 metros de comprimento, altos como um prédio de 5 andares. E aquelas caudas eram enormes. Grossas na base como um tronco de árvore, afinando ao longo de 10 ou 12 metros. A base da cauda de um saurópode era literalmente tão larga como o tronco de um cedro. Os ossos das pernas eram tão densos, tão massivos, que os paleontólogos os comparam a colunas de edifícios e pilares de pontes. Tubos de bronze, barras de ferro. Eram herbívoros, comiam plantas o dia todo. Alguns deles precisavam de mais de 450 quilos de vegetação todos os dias. 450 quilos, todos os dias. E entre todos os animais terrestres que alguma vez viveram na Terra, número 1, sem dúvida, os maiores, os mais estruturalmente impressionantes. Primeiro entre as obras de Deus. Cauda como um cedro, ossos como bronze, come erva, ocupa o primeiro lugar. Isso é um dinossauro saurópode. Cada detalhe corresponde, nada mais se aproxima. Agora para mesmo, e pensa no que acabou de acontecer. Acabamos de ler uma passagem com mais de 3.000 anos, escrita antes da paleontologia existir, antes de alguém ter montado um esqueleto de dinossauro. Antes de alguém ter a palavra para o que estava a ver. E a descrição, versículo a versículo, detalhe a detalhe, corresponde a um saurópode. A cauda, os ossos, a escala, a dieta, a classificação. Como é que um texto de 1400 a.C. descreve uma categoria de animal que só identificaríamos nos anos 1800? Há realmente apenas 2 opções. Ou o escritor viu algo assim, ou Deus estava a descrever algo real. De qualquer forma, a informação está no texto. Esteve ali durante 3.000 anos. Nós é que continuamos a procurar a palavra errada. E isto não estava escondido numa nota de rodapé obscura que ninguém lê. Este é o grande final de Deus. O seu grande encerramento. O momento no discurso mais importante do livro de Jó, em que ele apresenta o seu exemplo mais impressionante da criação. E esse exemplo corresponde a um dinossauro. Sabes o que isto me lembra? Aquilo que todos fazemos quando decidimos qual é a resposta antes de olhar para as provas, nos relacionamentos, no trabalho, na forma como nos vemos a nós próprios. Decidimos primeiro e depois perguntamos-nos por que é que nada encaixa. A Bíblia descreveu um saurópode há 3.000 anos, e ninguém o viu porque ninguém esperava que lá estivesse. Às vezes, a resposta está mesmo à tua frente. Só precisas de parar de procurar a coisa errada. Agora algo surpreendente que quase ninguém sabe.
A história de como as pessoas interpretaram esta passagem é quase tão incrível como a própria passagem. Os primeiros padres da igreja, como Agostinho e Orígenes, nunca tinham visto um osso de dinossauro. Não tinham nenhum conceito de paleontologia. Então, fizeram a única coisa que fazia sentido para eles. Disseram que o Behemoth era uma metáfora, Satanás, o caos, algum mal abstrato. Estudiosos medievais disseram elefante ou baleia ou alguma besta do livro do Apocalipse. Todos tentavam enfiar esta descrição numa caixa que já compreendiam. E depois chegaram os anos 1800. A paleontologia explodiu. Esqueletos massivos foram montados em salões de museus por toda a Europa. Owen inventou a palavra dinossauro. E de repente, pela primeira vez na história humana, as pessoas tinham uma categoria de animal que realmente correspondia a cada detalhe em Jó 40. A resposta a um dos mistérios mais antigos da Bíblia estava literalmente enterrada no subsolo, à espera de ser desenterrada, durante 3.000 anos. Mas o Behemoth foi o aquecimento, Leviatã, Jó, capítulo 41. Deus dedica a esta criatura o capítulo inteiro. 34 versículos. Pensa nisso. Ele descreve todo o cosmos em poucos versículos. Resume o clima num parágrafo. Mas este único animal recebe 34 versículos só para si. Seja o que for o Leviatã, Deus acha que merece toda essa atenção. E se o Behemoth era impressionante, o Leviatã é aterrador. Deus começa com uma série de desafios. Consegues puxar o Leviatã com um anzol? Consegues prender-lhe a língua com uma corda? Consegues passar-lhe um cordel pelo nariz? Consegues apanhar esta coisa? Consegues amarrá-la? Consegues fazer dele um animal de estimação, como um pássaro? Pô-lo numa trela para as tuas filhas? Os teus filhos podem brincar com ele? Consegues domesticá-lo como um cachorrinho? E a resposta a cada uma destas perguntas é a mesma: não, de maneira nenhuma. Se puseres a mão sobre ele, lembrar-te-ás da luta e nunca mais o farás. Simplesmente tocar nesta criatura não é uma luta que se ganha. É um trauma que se sobrevive, se sobreviveres. Qualquer esperança de o subjugar é ilusória. A simples visão dele é avassaladora. Nem precisas de lutar com ele. Apenas vê-lo já é suficiente para te destruir. Ninguém é feroz o suficiente para o despertar. Quem então é capaz de se erguer contra mim? E aí está, o argumento central de Deus. Se nem sequer consegues lidar com a minha criação, como vais enfrentar-me a mim? Agora começa a descrição física, e é aqui que as coisas ficam intensas. Quem lhe pode tirar a armadura exterior? Quem consegue penetrar a sua dupla couraça? Armadura dupla. 2 camadas de placas sobrepostas. Nada as atravessa. A espada que o alcança não tem efeito. O ferro trata-o como palha, o bronze como madeira podre. As flechas não o fazem fugir. As pedras de funda são como palha para ele. Uma clava parece-lhe apenas um pedaço de palha. E depois, esta frase: ele ri do som da lança. Ri. Esta criatura não se limita a sobreviver às tuas armas. Acha-as divertidas. Atiras a tua melhor lança, a arma que matou 100 homens. E esta coisa trata-a como uma criança a atirar uma bola de espuma. É assim tão além da capacidade humana. E pensa no que isso significava no mundo antigo. As armas eram a única razão pela qual os humanos não estavam no fundo da cadeia alimentar. Um homem com uma boa lança conseguia abater um leão. Um grupo de caçadores com dardos conseguia matar um elefante. As armas eram o grande equalizador. E Deus diz que o Leviatã torna tudo isso irrelevante. Todas as ferramentas que a tua espécie inventou para se proteger do mundo natural são uma piada para este único animal. O ferro é palha, o bronze é madeira podre, o teu maior esforço, e ele nem sequer estremece.
Agora pensa no que isso significa para o argumento de Deus com Jó. Ele está a dizer: eu fiz algo tão poderoso que cada arma que a tua espécie inventou é um brinquedo para ele. E tu achas que me podes desafiar? E pensa no que isso significa para ti agora mesmo. Alguma vez enfrentaste algo que simplesmente ria dos teus melhores esforços? Um problema que fez a tua jogada mais forte parecer nada? Uma situação em que atiraste tudo o que tinhas e ela nem sequer se mexeu? É isso que Deus está a descrever. Algo tão além do poder humano que todas as nossas ferramentas são brinquedos para Ele. O seu dorso tem fileiras de escudos selados firmemente, tão próximos que nenhum ar passa entre eles, unidos uns aos outros, não podem ser separados. Placas de armadura entrelaçadas ao longo do dorso, seladas hermeticamente. Isto não é pele de crocodilo, isto é armadura biológica projetada. E agora chegamos à parte que faz toda a gente parar e reler o capítulo inteiro. Os seus espirros emitem clarões de luz. Chamas saem da sua boca, faíscas de fogo disparam. Fumo sai das suas narinas como de um caldeirão a ferver. O seu sopro acende brasas e chamas saem da sua boca. Esta criatura cospe fogo. Sei o que estás a pensar. É aqui que a Bíblia passa do literal para o mitológico, certo? Animais não cospem fogo. Isto tem de ser simbólico. Mas espera, porque o que a biologia já consegue fazer pode mudar a tua opinião. Existe um inseto vivo neste momento chamado escaravelho bombardeiro, com cerca de 1 centímetro de comprimento. Podes ter um no teu jardim. Este escaravelho tem 2 câmaras químicas separadas dentro do corpo. Uma tem hidroquinona, a outra tem peróxido de hidrogênio. Quando algo o ataca, uma válvula abre-se, os químicos misturam-se com uma enzima numa câmara de reação, e o resultado é um jato explosivo e escaldante que atinge 100 graus Celsius. Dispara com um estalo audível. Os predadores fogem a correr. Um inseto, com 1 centímetro, produz líquido fervente através de uma reação química dentro do seu próprio corpo. Agora mesmo, hoje, pode estar pousado numa folha junto à tua janela. E não é o único a fazer coisas assim. As enguias elétricas geram 860 volts, o suficiente para deixar um cavalo adulto inconsciente. Fazem-no através de milhares de células especializadas empilhadas como baterias. A cobra cuspideira consegue projetar veneno com precisão cirúrgica nos olhos de um alvo a quase 2 metros de distância. E o camarão-pistola estala a pinça tão depressa que cria uma bolha que colapsa e atinge mais de 4.000 graus Celsius por uma fração de segundo. Mais de 4.000 graus. Isso é mais quente do que a superfície do Sol. E um camarão faz isto. Então, quando alguém me diz que é impossível um grande réptil produzir fogo ou calor extremo, tenho dificuldade em aceitar isso. A biologia já faz coisas que são provavelmente mais extremas do que cuspir fogo em animais que cabem na tua mão. O mecanismo existe, está documentado. É estudado. A única questão é se podia funcionar numa escala maior. E várias espécies de dinossauros, como o parasaurolofo, tinham cristas ocas enormes ligadas a redes complexas de tubos e câmaras dentro dos crânios. Os cientistas dizem que provavelmente serviam para produzir sons. Mas alguns investigadores apontaram que a anatomia é muito mais complexa do que seria necessário apenas para fazer barulho. Será que essas câmaras podiam armazenar químicos? Será que podiam produzir calor ou gás combustível? Não podemos prová-lo a partir de fósseis, porque o tecido mole não sobrevive. Mas a arquitetura que poderia suportar esse tipo de sistema está lá. Já a encontramos. Deus também diz que o Leviatã vive na água. Ele faz as profundezas agitarem-se como um caldeirão a ferver. Deixa um rasto brilhante atrás de si. Dir-se-ia que o abismo tem cabelos brancos.
Esta coisa move-se pelo oceano e a água atrás dela agita-se e espuma como uma panela ao lume. Agora pensa no que realmente vivia nos oceanos antigos. O mosasauro, com 15 metros de comprimento, mandíbulas que podiam esmagar quase tudo no mar. O cronossauro, com um crânio de quase 3 metros e dentes como pregos de ferrovia. O Liopleurodon, cuja força de mordida pode ter excedido a de qualquer animal vivo hoje. Estes eram répteis marinhos massivos e blindados que dominavam absolutamente tudo no seu ambiente. Nada os desafiava, nada conseguia. Fileiras de escudos no dorso, armadura dupla, fogo da boca, vive na água, ri das tuas armas. Isto não é um crocodilo. Podes matar um crocodilo com uma lança. Isto é algo completamente diferente. Agora deixa-me mostrar-te algo que liga tudo isto, algo que a maioria das pessoas nunca ouviu. A palavra hebraica taninim. Esta palavra aparece mais de 12 vezes no Antigo Testamento. E de cada vez, os tradutores discutem sobre ela. Algumas Bíblias dizem monstros marinhos, outras dizem dragões, outras dizem grandes criaturas. Não chegam a acordo porque a palavra descreve algo que já não existe. Gênesis capítulo 1, versículo 21. Quinto dia da criação. Deus criou os grandes taninim. Ali mesmo, Deus cria as criaturas marinhas e destaca especificamente estes taninim como algo especial, algo que merece ser nomeado no dia da criação. Em hebraico moderno, tanim significa simplesmente crocodilo, mas em hebraico antigo significava algo enorme, algo aterrorizante, algo reptiliano e monstruoso. E a próxima parte devia dar-te arrepios. Todas as grandes civilizações antigas da Terra, de forma independente, sem qualquer contato entre si, criaram histórias sobre criaturas reptilianas massivas. Os chineses tinham dragões, não os simpáticos dos desenhos animados, criaturas massivas, serpentinas, cobertas de escamas. A arte chinesa, que remonta a 4.000 anos, mostra estas coisas com um detalhe anatômico que é muito difícil de explicar se estivessem apenas a inventar. Os nórdicos tinham Jormungandr, tão grande que envolvia o mundo inteiro. Os babilônios tinham Tiamat. Os egípcios tinham Apep. Os gregos tinham a Hidra. Os astecas tinham Quetzalcóatl. Os aborígenes australianos tinham a serpente do arco-íris. China, Escandinávia, Mesopotâmia, Egito, Grécia, América Central, Austrália, a milhares de quilômetros de distância, separados por oceanos, separados por séculos, sem qualquer contato, e todos inventaram o mesmo tipo de criatura. Achas mesmo que é coincidência? Todos simplesmente imaginaram exatamente a mesma coisa? Enorme, reptiliana, aterrorizante, frequentemente associada à água, frequentemente descrita como tendo armadura ou escamas. Pensa nisso do ponto de vista da probabilidade. Se estas criaturas fossem puramente imaginárias, esperarias que cada cultura inventasse monstros completamente diferentes. Os chineses viriam com uma coisa, os nórdicos com algo totalmente diferente. Os astecas iriam numa direção completamente oposta. Mas não foi isso que aconteceu. Todos convergiram na mesma criatura básica, comprida, reptiliana, enorme, perigosa. As descrições até partilham detalhes específicos. Várias culturas descrevem estas criaturas como vivendo perto ou dentro da água. Várias culturas descrevem-nas como tendo escamas ou armadura. Várias culturas associam-nas ao fogo, calor ou veneno. Estes não são monstros vagos e genéricos. São descrições detalhadas com características sobrepostas entre culturas que não tinham forma de comunicar entre si. Ou existe a coincidência mais extraordinária da história da mitologia humana, ou todas estavam a recordar algo real. Algo que viram, ou algo que os seus antepassados lhes contaram.
Agora imagina que vives há 5.000 anos. Os museus não existem, a paleontologia não foi inventada e ninguém tem uma palavra para dinossauro. Mas a tua avó contou-te uma história que a avó dela lhe contou, sobre algo tão enorme que o chão tremia quando caminhava. Ou talvez não tenhas apenas ouvido histórias, talvez tenhas encontrado os ossos tu mesmo. Imagina isto. Estás a caminhar ao longo de uma falésia depois de uma inundação enorme, e a sair da rocha exposta está um crânio do tamanho de uma carroça, dentes maiores do que a tua mão, ossos das pernas mais grossos do que o teu corpo inteiro, costelas que podias usar para construir um abrigo. Não fazes ideia do que estás a ver. Nunca ouviste falar de extinção. Não sabes que milhões de anos de história geológica estão comprimidos na rocha à tua frente. Tudo o que sabes é que algo impossivelmente enorme costumava viver ali, ou talvez ainda viva, algures no meio selvagem onde ninguém foi. Como lhe chamarias? Chamar-lhe-ias dragão, um tanim, um monstro. E a Bíblia registrou esses encontros com uma precisão impressionante. Isaías, capítulo 27, chama ao Leviatã a serpente deslizante, a serpente sinuosa, o monstro do mar. Uma serpente deslizante, uma serpente sinuosa. Isto não é um crocodilo. O Salmo 74 diz que Deus esmagou as cabeças do Leviatã e deu-o como alimento às criaturas do deserto. Esta é uma linguagem vívida, física, específica sobre algo real. Se isto te está a surpreender tanto como a mim, subscreve. Faço isto todas as semanas, escavando as histórias escondidas e os mistérios enterrados nas Escrituras que a maioria das pessoas ignora. E o que vem a seguir é a parte que a maioria das igrejas nunca vai tocar. A grande questão, aquela que sei que esteve no fundo da tua cabeça este tempo todo. E a linha temporal? Porque é aqui que fica desconfortável. A ciência diz que os dinossauros se extinguiram há 66 milhões de anos. Os humanos apareceram talvez há 300 mil anos. Isso é um intervalo de mais de 65 milhões de anos. Se os dinossauros desapareceram tanto tempo antes de nós, como é que Deus diz a Jó: olha para o bemote que eu fiz juntamente contigo? E eu percebo mesmo, parece a parte onde tens de escolher um lado. Ciência ou Bíblia, o teu cérebro ou a tua fé. E sei que muitas pessoas se sentem completamente presas aqui, como se estivessem numa encruzilhada e um caminho diz, acredita nas provas, e o outro diz, acredita no livro, e não pode seguir os dois. Mas há mais opções do que pensas. A palavra hebraica para dia no Gênesis é Yom. E a maioria das pessoas nunca aprende isto. Yom não significa apenas 24 horas. Em hebraico, pode significar uma era, um período, uma época. É usada assim noutras partes da Bíblia também. Se cada dia da criação representa um vasto período de tempo, então a sequência no Gênesis alinha-se bastante bem com o registro científico. Luz primeiro, depois atmosfera, depois terra e plantas, depois criaturas marinhas e aves, depois animais terrestres, depois humanos. Para um texto escrito milhares de anos antes de alguém entender geologia, essa é uma ordem notavelmente precisa. E mesmo que o interpretes literalmente 6 dias reais, o Gênesis diz que Deus fez todos os animais terrestres no 6º dia. Todos eles. Os dinossauros eram animais terrestres. Estão incluídos, quer sejam nomeados individualmente ou não. O mesmo versículo que abrange cavalos e cães também abrange saurópodes. A Bíblia não os exclui. Simplesmente não lista cada espécie. E por que haveria de o fazer? Seria um livro com milhões de entradas. Mas o ponto principal que ninguém diz em voz alta é este. A Bíblia também não menciona borboletas, nem medusas, nem bactérias, nem os milhares de espécies de escaravelhos que existem neste planeta agora. Ninguém diz que a Bíblia está errada porque não tem um capítulo sobre micro-organismos. O texto dá-te o quem e o porquê.
não o catálogo completo de espécies. Mas quando foca uma criatura específica, quando o próprio Deus dedica tempo a descrever um animal particular em detalhe, essa descrição corresponde a algo do registro fóssil melhor do que a qualquer coisa viva hoje. A única vez que a Bíblia entra em detalhe sobre uma criatura massiva, acerta na descrição de algo que só descobriríamos 3.000 anos depois. Isso não é coincidência. Agora deixa-me trazer isto para onde tu estás, porque se isto ficar apenas como um facto curioso na tua cabeça, desperdicei o teu tempo. Cada um de nós tem a sua própria versão da pergunta de Jó. Podes não estar sentado em cinzas, mas já estiveste em lugares onde nada fazia sentido, onde algo terrível aconteceu a alguém que não merecia. Onde olhaste para o mundo e pensaste, se Deus é real, por que é que isto está a acontecer? Se a Bíblia é verdade, por que parece contradizer o que consigo ver com os meus próprios olhos? Esse fosso entre o que acreditas e o que vives é uma das coisas mais dolorosas que um ser humano pode sentir. É a coisa que te mantém acordado às 3 da manhã. É a coisa que faz as pessoas abandonarem a fé. E é a pergunta escondida atrás de todas as outras perguntas que alguma vez fizeste. Jó esteve lá, queria respostas, queria que Deus explicasse as regras para poder entender por que a sua vida desmoronou. E a resposta de Deus não foi uma explicação, foi uma visita guiada. Olha para o Bemote, olha para o Leviatã, olha para as estrelas e a neve e a águia no penhasco. Deus não respondeu à pergunta de Jó, esmagou-a. Basicamente disse, tu nem sequer consegues perceber a cauda deste animal e queres compreender a minha mente? E a resposta de Jó é talvez a coisa mais sincera que alguém alguma vez disse a Deus. Falei de coisas que não entendia, coisas demasiado maravilhosas para eu conhecer. Isto não é desistir, não é derrota. É um homem a perceber que o universo é muito maior do que o seu cérebro e que não entender tudo não significa que foi abandonado. Significa que há mais a acontecer do que ele consegue ver. E nós perdemos um pouco disso. Vivemos num mundo onde pesquisamos tudo e esperamos uma resposta em 3 segundos. E quando algo continua misterioso, quando algo não encaixa numa explicação limpa, ficamos frustrados. Achamos que o sistema está avariado. Mas Jó vivia num mundo onde o mistério era simplesmente assim que as coisas eram. As pessoas olhavam para o oceano e aceitavam que havia criaturas nas profundezas que ninguém tinha visto. Olhavam para o céu e sabiam que havia coisas além da sua compreensão. Talvez precisemos de recuperar um pouco disso. Talvez a coisa mais corajosa que podes fazer seja ficar diante de algo enorme e dizer, não entendo completamente isto, e está tudo bem. Vou continuar na mesma. O Behemoth e o Leviatã não são apenas curiosidades antigas, são convites. Deus a dizer, há coisas na minha criação que vão ultrapassar o teu cérebro. E em vez de isso ameaçar a tua fé, deixa que seja o seu alicerce. Isto aplica-se ao que quer que estejas a enfrentar agora mesmo. Aquela situação que parece grande demais. Aquele problema que parece blindado demais. Aquela coisa que ri de tudo o que tentaste. Não precisas de todas as respostas para continuar a avançar. Às vezes, a coisa mais corajosa que podes fazer é continuar a caminhar quando não consegues ver o caminho. E o simples facto de estares a ver este vídeo, a fazer estas perguntas, a lutar com estas tensões, isso não é sinal de fé fraca, é sinal de fé real, porque pessoas sem fé não fazem estas perguntas, não se importam. O facto de te importares o suficiente para lutar com isto significa que algo está vivo dentro de ti que se recusa a desistir. Mais uma coisa antes de terminarmos. E esta pode ser a parte mais importante de todo o vídeo. Jó 40, versículo 19. Ele é o primeiro entre as obras de Deus, mas o seu Criador pode aproximar-se dele com a sua espada. Lê essa última parte outra vez. Mas o seu Criador pode aproximar-se dele com a sua espada.
O animal terrestre mais poderoso alguma vez criado, a coisa que ria de todas as armas. Nada na terra lhe podia tocar, mas Deus podia, só Deus. Agora guarda esse pensamento e pensa no que realmente aconteceu aos dinossauros. Eles governaram este planeta durante mais de 160 milhões de anos. 160 milhões de anos. Os humanos existem há talvez 300 mil. Os dinossauros estiveram cá 500 vezes mais tempo do que nós. Sobreviveram a eras glaciares, erupções vulcânicas, movimentos continentais que literalmente rasgaram o planeta e o reconstruíram. Eram a definição de imparável. E depois, uma rocha com 10 quilômetros de largura caiu do céu e atingiu a península de Yucatán. A energia de 1.000 milhões de bombas nucleares, tsunamis com centenas de metros de altura, incêndios que cobriram continentes inteiros, poeira que bloqueou o sol durante meses, a cadeia alimentar a colapsar elo a elo, e as maiores criaturas da Terra desapareceram, não ao longo de milhões de anos, no que equivale a um piscar de olhos geológico. Os animais mais dominantes, mais bem-sucedidos, mais poderosos de toda a história da vida, eliminados no que foi basicamente uma tarde comparada com o seu reinado. O seu Criador pode aproximar-se dele com a sua espada. E sabes o que sobreviveu? Pequenos mamíferos, pequenas coisas peludas escondidas em buracos. As criaturas que passaram 160 milhões de anos como ninguém. Como presas, como as coisas que se desviavam quando algo maior passava. Eram invisíveis, não eram nada. E desses pequenos sobreviventes vieram os primatas, e dos primatas viemos nós. As criaturas que eram demasiado pequenas para importar tornaram-se a espécie que um dia desenterraria os ossos dos gigantes e tentaria descobrir o que eram. Os mais pequenos herdaram a terra dos maiores. Se isto não te soa a um princípio bíblico, não sei o que soa. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Os últimos tornaram-se os primeiros. Os mansos herdaram a terra. Esse padrão percorre toda a Bíblia. E percorre também o registro fóssil. Se Deus consegue derrubar a coisa mais poderosa que alguma vez construiu, para abrir caminho a algo pequeno, frágil e completamente improvável, Ele consegue lidar com qualquer situação impossível que esteja à tua frente agora mesmo. A coisa que parece invencível, o problema que ri de tudo o que lhe atiras. Se Deus pode aproximar-se do behemote com a sua espada, pode aproximar-se da tua situação também. Isto não é apenas um versículo sobre um animal antigo. É um versículo sobre a forma da história. E é um versículo sobre a forma da tua vida. A resposta nunca esteve em falta. Nós é que procurávamos a palavra errada, a procurar dinossauro, num texto escrito 3.000 anos antes dessa palavra existir. E quando não a encontramos, pensamos que não estava lá, mas sempre esteve lá. Uma descrição tão vívida, tão precisa, tão diferente de qualquer coisa viva hoje, que durante séculos não conseguimos ver o que realmente era. Uma cauda como um cedro, ossos como bronze, fileiras de escudos, chamas da sua boca, a maior criatura que Deus alguma vez fez. Os dinossauros estiveram sempre naquelas páginas. Só precisávamos de aprender a ler. Se isto mudou a forma como vês a Bíblia, subscreve o canal. Exploro histórias como esta todas as semanas e mal arranhamos a superfície. Clica no vídeo que aparece no ecrã agora. Vejo-te no próximo.